Eu quero falar das mais de 27 milhões de mulheres aí que são chefes de família. Eu estou falando das mães solos, eu estou Uhum. falando das empreendedoras, das mulheres que sustentam essas famílias. Para mim, essas mulheres são líderes. E eu acho que o último ponto que eu trago é você tentar descobrir aos poucos e ao longo da vida o que faz seus olhos brilharem. Eu falo muito disso, porque eu sempre tive dentro de mim esse olhar de que eu queria juntar meninas, de que eu queria... Desde que eu sou adolescente, eu sou assim. Oi, gente! Voltamos. Eu vou chamar a Débora para participar com a gente da live. Oi, Débora, tudo bem? Olá, tudo jóia? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você por ter topado participar com a gente. Você quer começar se apresentando, falando um pouquinho quem você é, a sua história? Uhum. Primeiro, é uma honra entrar depois da Nívia, né? Eu acho que ela é um exemplo de tudo que a gente acredita e trabalha dentro da Força Meninas. Então, é muito inspirador ouvir a história dela e a experiência dela, que é exatamente o que a gente acredita que gera transformação, né? Então, meu nome é Débora Demari, eu sou a fundadora do Força Meninas. O Força Meninas, ele existe há 4 anos e ele começou... Eu venho de uma trajetória aí corporativa de 12 anos e depois de 12 anos eu queria encontrar mais significado no meu trabalho e eu tinha uma inquietação muito grande que era entender o que transformava as mulheres em líderes. Eu queria entender o que existia além do teto de vidro, né? Então, quais eram os fatores que limitavam o potencial das mulheres, mas que de alguma forma estavam nas nossas escolhas também, né? O que tem além do teto de vidro? Porque parece que todo mundo sempre conta a mesma história pra gente e a gente encontra muita pouca alternativa para tudo que acontece com a gente, né? Parece que a gente tem um caminho já muito delineado socialmente, né? E aí, olhando para isso, eu acabei convidando para me apoiar nesse estudo uma psicóloga, uma educadora, e todas elas me apoiaram, porque eu fiz comunicação, né? Então eu acho que é legal falar minha formação, né? Então eu sou formada em jornalismo, pós-graduada em comunicação publicitária e marketing, e sou uma pesquisadora há 4 anos de educação não formal, de liderança, de educação não formal, de liderança, de habilidades do futuro. Então, eu tenho estudado muito as habilidades do futuro e pesquisado muito como é que isso se aplica aí no desenvolvimento das meninas, né? Então, voltando um pouco ao que eu estava falando, eu comecei a olhar para a liderança e aí eu falei, gente, e aí quando eu comecei a procurar esses pontos, né, de ficção ao longo da trajetória. E aí caiu uma ficha muito importante para mim, que era preciso começar mais cedo, né? Então, se aos 6 para os 7 anos uma menina já começa a questionar o quanto ela é inteligente com relação ao menino, porque ela tem menos símbolos sociais e culturais que façam com que ela entenda que ela pode ter desenvolvimento, sucesso, ou mesmo escolher por si mesma, ao invés de ser imposta, ter toda uma trajetória imposta, né? É preciso que essa menina seja conscientizada mais cedo, né? A gente não pode simplesmente chegar para uma mulher já adulta e com essa mulher eu simplesmente falar, tá bom, agora você vai fazer um monte de programa de liderança e vai descobrir sua liderança inata, né? E aí essa mulher já tem uma autoconfiança super baixa, ela tem uma baixa capacidade de colocar sua voz, de argumentar, de entender os caminhos e as suas escolhas, né? E até as decisões que ela toma ao longo do caminho. Então, tudo isso me fez olhar para esse cenário e entender que eu precisava conversar com meninas a partir dos 6 anos. Então, com isso em mãos, em 2016, eu abri um grupo no Facebook, né, uma página no Facebook, e comecei a colocar tudo que eu estava pesquisando e procurando. E muita gente foi aderindo por afinidade. A partir disso, fui fazer voluntariado. Aí na época tive a oportunidade, estava morando na Irlanda, fui fazer voluntariado nas escoteiras, fiz voluntariado na Plan International também, para entender como é que eles faziam essa conscientização, né, sobre os problemas de gênero, né, porque a Plan tem essa atuação muito forte relacionada a meninas, né, uma das instituições mais reconhecidas do mundo. Então, com todo esse mapeamento, no começo de 2017, eu voltei para o Brasil e comecei o que eu chamei dos primeiros workshops presenciais da Força Meninas, né? Então, isso foi aí em janeiro de 2017. E aí, eu acredito muito que tudo que a gente faz com uma intenção positiva e com um propósito forte vai se ampliando.
Então, a gente teve a Sim. oportunidade aí de crescer bastante ao longo do tempo, né? A gente, atualmente, a gente já trabalhou em parceria com grandes empresas, como a Uber. A gente foi reconhecida pelo Facebook em 2018 como uma das 105 iniciativas de impacto que eles fizeram um investimento no mundo inteiro. A única iniciativa que falava de meninas foi a nossa, e a gente recebeu um investimento do Facebook, né? E aí, desde então, a gente tem feito eventos pelo Brasil inteiro e iniciativas pelo Brasil inteiro. A gente já passou por 11 estados, 18 cidades e atingiu aí 42 mil meninas aproximadamente, né? Isso presencialmente. Então, agora, eu brinco que agora pós-Covid, a gente está com um projeto muito focado em gerar nossa transformação digital. A gente está todo mundo vivendo isso e sentindo na pele, né? Mas para a gente é muito importante que a gente consiga cada vez mais falar com mais meninas, falar com meninas cedo, falar com meninas que já estão aí nessa posição, como a Nídia, de serem cada vez mais impulsionadas, porque eu acredito que tem uma idade que vocês só precisam de mais impulso e mais força, né? Eu acho que nisso nosso nome vem com essa característica e basicamente é isso. A gente está aí correndo atrás, tendo a oportunidade de conhecer meninas como vocês que estão fazendo coisas incríveis. É um prazer. Obrigada. Obrigada a você. Nossa, é muito incrível o seu projeto e toda a sua história, sério. É muito inspiradora. Eu queria te perguntar, Débora, considerando o histórico do nosso país, o momento atual que a gente está vivendo, para você, o que é liderança feminina? Eu acho que quando a gente fala do nosso país hoje, a primeira liderança que a gente tem que falar é a liderança a liderança talvez não consciente e não formal da mulher. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar das mais de 27 milhões de mulheres aí que são chefes de família. Eu estou falando das mães solos, eu estou falando das empreendedoras, das mulheres que sustentam essas famílias. Para mim, essas mulheres são líderes, né? Elas são líderes dentro das suas casas, dentro das suas comunidades e dentro de um espectro muito grande de sociedade. Infelizmente, pouquíssimas dessas mulheres, até por toda a carga que elas sofrem social e emocional, elas não se veem nesse papel. Né? Mas se a gente for falar do que é liderança no sentido de transformação, essas mulheres, para mim, elas são a primeira figura de liderança feminina quando eu vejo para o nosso momento histórico do país. Agora, olhando para mulheres que já estão em posição de liderança, então, posição aí, falando de liderança mais formal, né? Liderança como tomada de decisão e influência, infelizmente, a gente tem vivido um momento muito delicado, né? Porque a gente está vivendo aí um governo mais conservador, em algumas pautas bastante retrógrado, sobretudo nas pautas ligadas a direitos humanos, direitos das mulheres, né? Das populações em vulnerabilidade. Então, a gente tem um momento muito delicado, né? Um momento em que a gente precisa de vigilância constante para garantir que a gente não está perdendo em direitos, né? Então, a gente não está regredindo nos nossos direitos que já foram conquistados ao longo do tempo, né? Então, eu acho que a gente tem agora um momento bastante delicado, que é o durante Covid e pós-Covid. Tenho pesquisado muito isso e pensado em como é que a gente pode trazer iniciativas que, de fato, enderecem as lacunas que vão ser abertas por esse momento que a gente está vivendo, como, por exemplo, as meninas que não vão retornar para a escola porque assumiram trabalhos domésticos em suas casas ou vão viver uma gravidez indesejada e uma série de questões que a gente sabe que são amplificadas, né? Então, eu acho que agora é um momento muito, muito importante e delicado para que a gente se olhe na história e entenda. Estamos num momento de afronta total aos direitos que já conquistamos, né? Sim. O que vamos fazer com tudo isso e como vamos fortalecer essa geração de mulheres, né, que está agora, de meninas e mulheres, para que elas, de fato, consigam aí ultrapassar esses desafios que estão cada vez maiores. Concordo. A gente está passando por um momento muito estranho, né, assim dizendo, porque a gente se vê tendo que lutar por coisas que a gente já tinha conquistado, né? Então, assim, é muito complicado o momento que a gente está passando. Eu queria te perguntar, Débora, na verdade, assim, se você consegue citar, e para você, quais são os 3 fatores
mais importantes que são barreiras para as mulheres e para os jovens hoje em dia, que impedem eles de tomarem os papéis de liderança atualmente, e por que que você escolheu esses 3 fatores? Tá. Então, o primeiro fator que eu mapeei, né, quando vocês mandaram essa pergunta para mim, eu acho que falando um pouquinho de meninas, mas a gente também tem isso ligado ao masculino, eu vou falar um pouco disso. A gente pode falar das construções de gênero que impedem o desenvolvimento de potencial e um possível sucesso acadêmico ou um sucesso profissional ao longo da vida. Então, o que são essas construções? E essas construções de gênero, elas se aplicam com muito mais força quando você olha para as camadas também sociais e todas as questões que a gente sempre fala, né? As questões de raça, de vulnerabilidade, etc. Então, tudo isso se amplifica, né, nas desigualdades, né? Então, o que eu quero dizer como construções de gênero? Então, por exemplo, muitas meninas crescem enxergando que elas têm poucas possibilidades de futuro, né? Então, elas só conseguem enxergar nesse micro espectro em que ela está inserida, e aí ela acaba submetida a uma série de situações. Então, ela acaba sendo a responsável pelo trabalho doméstico. Se alguém tiver que abrir mão da escola de alguma forma para cuidar dos irmãos mais novos, provavelmente vai ser esta menina. A própria família, muitas vezes, não incentiva que ela prolongue esses estudos, né? Então, a família enxerga de alguma forma como se essa menina fosse sempre uma cuidadora, né? Nesse papel da mulher cuidadora. Então, muitas vezes, essas construções de gênero, elas afastam as meninas de alcançar o seu potencial acadêmico, de enxergar que elas podem sim enxergar possibilidades e oportunidades, né? Vai ser com certeza mais difícil e desafiador, sobretudo dependendo da complexidade de onde essa menina nasce, todas as questões que ela sofre, né? A gente tem que sempre falar disso, que são diferentes pontos de partida, né? Mas é muito importante com que a gente pare de ter construções de gênero e sociais que levem as meninas, por exemplo, a casarem muito cedo, a engravidarem muito cedo, a evadirem da escola, né? A, por exemplo, às vezes uma menina de alto potencial, quando vai fazer uma escolha de carreira, escolhe uma carreira que não é tão bem remunerada, porque ela está vinculada ao que é o feminino. Então, ela acaba falando, é muito arriscado para mim, por exemplo, fazer uma engenharia, mesmo tendo afinidade com uma matemática ou com uma física, né? E aí ela vai para uma profissão que na cabeça dela tem mais a ver com o gênero e com a familiaridade dela, mas ela perde a oportunidade de entrar num mercado de trabalho com um salário de início mais alto, né? Então, isso é uma questão bastante delicada, porque ela afeta a vida inteira, assim, de uma pessoa. Às vezes, essas escolhas, elas vão afetando toda essa disparidade que a gente vê, né? No caso dos meninos, um pouquinho, acho que um ponto que é importante, e até a gente está vivendo isso agora, não dos meninos, mas dos homens, eu acho que é um ponto de alerta importante, é que, por exemplo, ontem mesmo eu tive que sair de casa para fazer um exame e eu vi que tinha muita gente sem máscara nas ruas, né? Eu estou em São Paulo. E 90% eram homens, né? E aí eu até brinquei com meu marido, brinquei num sentido não muito de brincadeira, mas falei assim, nossa, se ninguém sabe o que é masculinidade tóxica, tá desenhada, né? Porque os homens não conseguem admitir o perigo iminente do que a gente está vivendo e reagir a isso. E a gente vê isso muito refletido no comportamento dos meninos, né? Então, infelizmente, ainda existem muitos meninos movidos por essas mesmas crenças que levam muitos homens a serem vítimas de violência, a terem morte precoce, se colocarem em situações de perigo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto são essas construções de gênero que afastam meninas e meninos do seu pleno potencial, ou de chegarem mais longe, tá? Eu acho que o segundo ponto que eu coloquei aqui, então, primeiro, depois a falta de, no caso das meninas, falta de modelos inspiradores ou construções sociais que as levem a se inspirarem, né? Então, às vezes a gente tem modelo de inspiração, só que são modelos muito distantes, né? Então, assim, você está muito distante. Então, é importante essas meninas cada vez mais conhecerem outras meninas, como você, como a Nívia, como a Rafaele, como uma série de meninas incríveis, para que elas falem, poxa,
Se essa menina tá tão próxima de mim e ela tá vendo tudo isso, eu também posso ver, né? Se ela pode chegar por esses caminhos, eu também posso. Então, eu acredito, eu tento fazer isso muito na Força Meninas, que eu brinco que a gente faz como se fosse mini TED Talks com jovens inspiradoras, né? E a ideia é muito essa, é que você encontre modelos inspiradores perto de você. Então, por isso que também é muito importante, que eu vou falar até no outro tópico, as lideranças locais. Porque se eu moro perto da Nívia e eu conheço a história da Nívia, eu quero ser como a Nívia. Né? Eu sei que ela saiu do mesmo lugar que eu e ela conseguiu chegar mais longe. E ela pode ser uma pessoa que pode me aconselhar a buscar caminhos. Né? Então, é muito importante... Eu acho que esse é o segundo ponto, né? Então, a falta de modelos inspiradores. E, por fim, o último ponto é baixo interesse em áreas cruciais para o futuro. Então, acho que a gente agora, principalmente com o Covid, a gente vê uma coisa que a gente fala bastante, escuta bastante, mas que agora está na prática, né? Está no dia a dia, que é a quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica. Então, apesar de tudo isso, a gente ainda consome muita tecnologia, mas entende muito pouco de como a tecnologia funciona, né? Ou depende muito da ciência, mas entende muito pouco como a ciência funciona, né? Então, eu acho que toda essa crise que a gente está vivendo, ela precisa servir de alavanca para que os jovens e para que todas as pessoas, no geral, percebam que a gente precisa entender mais das coisas que a gente consome tanto. Então, se a gente é tão dependente da internet, vamos entender mais sobre isso. Se a gente é tão dependente da tecnologia, quem que cria a tecnologia? Por que cria a tecnologia, né? Se eu converso com um robô, quem que programou esse robô? Que viés inconsciente que esse robô está carregando e trazendo para as nossas conversas e para o nosso dia a dia, né? Se, por exemplo, uma menina negra cria uma inteligência artificial, com certeza vai vir com muito menos viés inconsciente do que um homem branco criando tecnologia sozinho, né? Então, eu acho que é muito sobre isso que a gente está falando agora, da importância de olhar para essas áreas cruciais para o nosso presente e futuro e entender como elas funcionam para criar dentro delas. Eu acho que são esses 3 fatores que eu escolho, porque eu entendo que são os mais críticos, assim, quando a gente fala de protagonismo futuro. Entendi, concordo com você. Isso que você falou sobre inspiração e ter alguém para você olhar e falar, nossa, eu consigo ser igual a essa pessoa, assim, em questão de conquistar as coisas que eu quero também, é muito importante. As próximas etapas do curso do Voz Delas vão ter mesas temáticas, então a gente vai ter uma sobre inspiração também, então daqui uns dias a gente vai estar falando sobre isso. E agora outra pergunta, assim, mudando a última pergunta que eu perguntei, né? 3 tópicos que você acha que são barreiras, agora eu vou perguntar 3 coisas que você acha que estão ajudando as mulheres hoje em dia e que podem ser usadas de maneira positiva para a liderança feminina. Legal. Eu acho que a gente finalmente está desmistificando essa questão de que mulheres não podem trabalhar juntas e construir coisas juntas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com capacitação de lideranças locais e de colocar mulheres sentadas, reunidas para conversar, para dividir, trocar experiências, né? E assim conseguirem olhar mais longe, né? Eu acho que uma outra questão é que a gente precisa mobilizar a juventude com o objetivo de aumentar a participação de mulheres em espaço de decisão. Então, a gente precisa, de fato, fazer isso de forma estruturada e consistente, né? Então, se a gente quer mais meninas e mais mulheres na liderança, nos espaços de decisão, na criação de políticas públicas, a gente precisa ter um movimento estruturado para construir isso. Não adianta a gente ficar só no ativismo digital ou no ativismo de sofá. A gente precisa de um plano estruturado para que isso aconteça, né? E, por fim, eu acho que eu já mencionei um pouco, mas eu acredito que a gente precisa, como meninas e mulheres, entrar nessas áreas bem remuneradas. Então, mulheres precisam, sim, entender e falar de educação financeira e de finanças, de empoderamento econômico, precisam entender e falar de tecnologia, precisam decidir nas ciências. Então, eu acredito muito nessa potência da desconstrução de todos os estereótipos de gênero que limitam a capacidade das mulheres de escolherem o seu futuro, de escolherem o seu presente, escolherem sobre seus corpos, sobre as suas decisões, etc. Muito verdade isso.
igual você tinha comentado, né? A gente cresce acreditando, ai, assim, não que tenha algo errado com isso, mas a gente acha que é a nossa única opção, né? Ficar dentro de casa, ser dona de casa, sendo que não, a gente pode ser qualquer coisa que quiser. Uhum. É, E e até, falando por sobre exemplo, se a liderança. decisão. Ah, desculpa. E até se a Não? decisão é ter uma família e cuidar da sua família, que você consiga ter voz dentro da sua casa aos poucos, para você estruturar uma dinâmica familiar em que você tenha apoio, em que você divida o cuidado, em que você também possa fazer escolhas, né? Eu acredito muito que a geração da minha mãe é a geração, eu brinco, a geração que teve a coragem de pedir o divórcio, né? Então, é a geração que teve a coragem de... A minha geração é a geração que quer ser a super multitarefa, né? Então, a gente tem família, tem trabalho, quer ser bem-sucedido, quer fazer tudo ao mesmo tempo e agora, né? Aí eu brinco que se as coisas não melhorarem, a geração de vocês vai ser uma geração quase sem filhos, porque se a gente não conseguir ter uma divisão mais equalitária dos papéis, as mulheres não vão parar de avançar. Eu acredito muito nisso. A gente não vai regredir, né? Em maior proporção. A gente vai avançar. Então, ou a gente se reorganiza para poder avançar de uma forma em que a sociedade é mais equalitária para todo mundo que está envolvido nela. Afinal de contas, a gente está em 2020, né? A gente não está em 1920, está em 2020, né? Então, ou a gente avança nesse sentido, ou as meninas vão começar a fazer escolhas conscientes do sim, quero ter uma família e cuidar da minha família, ou não, não quero ter uma família, ou não quero ter um filho, e tá tudo bem para mim com essa decisão, e eu vou tocar minha vida e correr atrás de quais são os meus outros sonhos e objetivos, né? Mas acho que o ideal para o futuro seria a gente não precisar ter que escolher sempre, né? Seria a gente conseguir ter um pouco mais de apoio para poder viver na plenitude os diversos papéis, né? Não ter todo aquele peso de ter que fazer tudo sozinho em casa, ou de, igual você falou, ter que ser uma mulher maravilha para dar conta de fazer tudo, mas não, a gente tinha que poder dividir os trabalhos e conseguir fazer tudo. Exatamente. Eu queria te perguntar também quais dicas você daria para uma pessoa nova, ou também não nova, mas que está querendo começar a se empoderar enquanto liderança feminina hoje. Uhum. Eu acho que o primeiro passo é você trabalhar o seu autoconhecimento e se desenvolver. Eu acho que a gente, como mulher e menina, a gente cresce aprendendo muito pouco a gostar de quem a gente é. A gente cresce mirando uma série de padrões inatingíveis, né? Então, padrões inatingíveis de beleza, padrões inatingíveis de sucesso, padrões inatingíveis de que casa perfeita, enfim, né? Padrões de perfeição. Sendo que a perfeição não existe, né? Então, acho que a primeira coisa e é uma coisa que eu aprendi depois de mais velha, eu gostaria de ter aprendido mais cedo, talvez eu teria conseguido ter me desenvolver mais se eu tivesse aprendido isso um pouco antes, mas acho que cada pessoa tem seu tempo, né? E a gente tem o nosso papel no mundo, mas acho que a primeira coisa é essa, então buscar o seu desenvolvimento, não só o seu desenvolvimento intelectual. Muitas vezes também a gente sacrifica a nossa saúde mental, porque a gente tem essa gana pelo conhecimento intelectual, essa ferocidade por aprender muito e sacrifica todo o resto, né? Sacrifica... Só que eu brinco, o potinho da felicidade, digamos assim, não da felicidade plena, que isso não existe, mas os momentos de felicidade e satisfação que fazem bem para nossa saúde, eles vêm do equilíbrio das nossas relações com os nossos amigos, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, tá? Do dia que a gente escolhe não estudar também. Então, enfim, eu acho que a primeira coisa é essa. É a gente olhar pra gente como ser humano, se perdoar, buscar o que faz a gente feliz e equilibrar os pratinhos, sabe? O mundo não vai acabar. Ou se acabar também, que a gente tenha sido feliz no tempo em que ele existiu, né? Acho que é muito esse sentido. Eu acho que o segundo ponto que eu trago eu acho que é importante, assim, independente do ponto de partida, tentar ampliar a sua visão de mundo, né? Então, você tentar pesquisar, conversar com aquela professora que te inspira um pouu mais, buscar livros de autoras, buscar um lugar que tenha acesso à internet e visitar. Puxa, eu gosto de arte, mas nunca tive a oportunidade de conhecer um museu bacana. Gente, tem um monte de museu online. Então, assim, se libertar um pouco da caixinha de que parece que a gente precisa o tempo inteiro de muita coisa para chegar
para conhecer um pouco mais do mundo, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a curiosidade para ampliar a minha visão de mundo. Isso vai me dar uma bagagem para construir o meu caminho para, de fato, chegar lá naquele dia com a minha independência financeira, com as minhas conquistas. Você fala assim, caramba, meu sonho era estar aqui, ó, eu aqui, sabe? Olha eu aqui nesse país, nesse lugar, conhecendo esse negócio, comendo tal coisa, sei lá, né? Então, assim, conhecendo isso tudo. Então, acho que é muito importante isso, você não perder essa capacidade de se desafiar, né? E de se questionar. Então, eu coloquei aqui, se manter curiosa para ampliar a sua visão de mundo, né? Eu acho que o último ponto que eu trago é você tentar descobrir aos poucos e ao longo da vida o que faz seus olhos brilharem. Eu falo muito disso, porque eu sempre tive dentro de mim esse olhar de que eu queria juntar meninas, de que eu queria... desde que eu sou adolescente, eu sou assim, sabe? Na escola eu era assim. Só que em algum momento eu me perdi. Porque parecia que para todos os códigos sociais e culturais eu tinha que me enfiar num padrão. Eu tinha que ser aquela pessoa, sabe? Que entrar na multinacional, que faz aquele trabalho que todo mundo faz. E aí, mesmo conseguindo um sucesso profissional, eu era muito infeliz, né? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para quem a gente é e para o que faz o nosso olho brilhar e tentar buscar formas de fazer isso acontecer. Eu até brinco, todo mundo fala para mim, eu até brinco. Eu não sei se a Força Meninas, eu não sei muito bem, eu nunca sei qual é o nosso futuro, digamos assim. Mas eu trabalho sempre muito para que seja sempre o melhor futuro. E se algum dia, por exemplo, eu tiver que voltar, aí por questões de familiares mesmo, a trabalhar numa empresa, a Força Meninas não morrerá. Eu continuarei fazendo isso acontecer com as ferramentas que eu tenho, sabe? Porque tá tão dentro de mim do que eu acredito que eu não consigo deixar isso morrer. Para mim é uma alegria, assim, ver as meninas conquistando seus espaços, sendo reconhecidas e contando suas histórias. Isso que você falou sobre o olho brilhar é muito importante, né? Porque às vezes a gente passa anos e anos sem saber o que a gente está fazendo, se sentindo perdida e não escolhendo realmente o que a gente quer fazer. Eu tô nessa época de escolher, assim, coisas do vestibular e o que vai fazer e eu fico muito confusa. E o que você falou é muito verdade, faz muito sentido. E assim também, eu acho que tem uma coisa que o vestibular, que eu aprendi com o tempo, eu acho que é muito importante também, é que assim, né? O vestibular é como se ele fosse um passo de uma grande trilha. Então, se de repente o passo que você tomar agora não for esse ainda, provavelmente ele vai te pautar para outros caminhos no futuro. Vai te conectar a coisas que você nem imagina. Então, eu acho que às vezes a gente dá um peso, ou tem um olhar muito... A gente dá muito peso para uma decisão que a gente faz tão jovem. Sabe? Verdade. Eu acho que sim, a gente precisa olhar para essa questão que eu falei de financeiramente, qual é o futuro dessa carreira, como é que essa carreira vai ser. É importante, a gente tem que ser prático e racional, né? Mas também entender que isso é mais um componente de um conjunto de habilidades e de potencialidades que você vai desenvolver ao longo da vida. Então, vai colaborar com outras coisas, né? Você vai combinar com outras coisas. Verdade. Gente, quem quiser ir fazendo perguntas, pode ir colocando que a gente vai respondendo as perguntas. Eu queria aproveitar e avisar que hoje a gente vai ter sorteio de e-book no final da live, né? Para quem se inscreveu no link. Então, se você está aqui assistindo a live e ainda não se inscreveu, é só entrar no link da bio do Inspirações, ou no Resgatando e Valorizando a Mulher, ou do Berço, que aí você vai entrar no link do Simpla e vai poder se inscrever e participar do sorteio dos e-books. E hoje a gente vai ter um sorteio de 2 livros incríveis, que é o Eu Sou Malala e o Conto da Aya. Então, corram para se inscrever, gente, porque é só livro incrível. Que legal. Débora, você quer acrescentar alguma coisa antes da gente começar as perguntas? Ou eu posso ir te perguntando algumas coisas que as meninas perguntaram? Pode perguntar. Elas estão perguntando sobre o Força Meninas, né? Onde acontece o projeto? Quais são os serviços do Força Menina? Tá. O Força Meninas hoje, a gente até brinca que ele tinha o pré-Covid e o pós-Covid, né? Então, pré-Covid, a gente fazia eventos, né, pelo Brasil, sobretudo em São Paulo. Mas no ano passado, por exemplo, a gente fez evento em Recife, Belo Horizonte, São Paulo. E fez um projeto junto com a Uber, que é aquele que eu comentei com você, que foi uma carreta
que passou por 11 estados, né? Então, a gente sempre busca aí apoio e parcerias corporativas para chegar mais longe. A gente trabalha hoje com basicamente 2 presenciais, 2 formatos de programa. Então, um programa que são eventos, que como eu falo, são como se fosse mini TED Talks, em que a gente convida meninas inspiradoras para conversarem com meninas mais novas. Esse evento chama Minha Voz Tem Força. E o objetivo dele é mostrar como as meninas podem mostrar a força de suas vozes e a importância de colocar a sua voz e falar o que você pensa, né? Então, esse é uma coisa. No segundo semestre, a gente vai ter esse ano também. Ano passado a gente teve pela primeira vez, e agora vai ter de novo, uma premiação que chama Mude o Mundo como uma Menina, em que a gente premia meninas como vocês, então se inscrevam, que tem projetos ou iniciativas para mudar a vida de outras meninas, né? Então, no ano passado, a gente teve uma premiação bem legal. A gente premiou 5 meninas e conseguiu, com apoio, levar 4 delas para o Vale do Silício para conhecer empresas de tecnologia. Então, para a gente foi um presentão que a gente conseguiu e essas meninas tiveram uma experiência de vida que foi muito legal. Então, esse ano a gente vai abrir inscrição de novo e vai fazer aí o prêmio. Então, a gente tem tanto esses programas que eram presenciais, né? E tem também um workshop para meninas mais novas. Então, meninas de 6 a 10 anos. Então, o que a gente está estudando agora? Como tudo isso que a gente faz vai para o digital. Então, a gente espera aí nas próximas semanas, a gente vai ter muita novidade, muita coisa legal para contar. Então, para a menina que tem de 6 a 10 anos, a gente vai ter um conteúdo online. E para as mais velhas também, a gente vai ter muita coisa muito legal para elas se inscreverem, darem visibilidade para os seus projetos. E a gente lançou no começo do ano um curso para pais. Então, por quê? O que a gente acredita? A gente acredita muito na importância da tríade, né? Que a gente fala que é a menina, a família e a escola, né? Então, hoje a gente atua com as meninas e com a família. Então, esse curso ele é um curso introdutório para os pais entenderem o que acontece com a menina no desenvolvimento da autoconfiança, né? Então, o que é importante para criar uma menina confiante? Então, esse curso fala sobre isso, que é um curso que a gente lançou recentemente para pais, que é um curso todo online, tá? Então, o Força Menina está sempre se reinventando, a gente está sempre fazendo um monte de coisa. Então, quem quiser conhecer mais da gente, é só seguir a gente aí no FR Meninas. E a gente está aí fazendo muita coisa. Nossa, que incrível! Parece ser muito interessante. Tem gente perguntando como que faz para participar do projeto, mas são várias áreas de atuação diferentes, né? Mas como que faz assim para participar, por exemplo, desse workshop que vai ter no meio do ano? Então, para o workshop... Opa! Alô? Oi. Você está me vendo, né? Oi. Para o workshop a gente vai abrir inscrições. Oi. Eu acho que a melhor forma para meninas, seguir o nosso perfil do Instagram. O perfil do Instagram está sempre atualizado, as inscrições se abrem todas lá, a gente faz tudo lá. Então, quer entender mais sobre o que a gente está fazendo nos próximos programas, é o nosso perfil do Instagram. Para os pais, pais podem entrar no nosso grupo do Facebook ou já se inscrever no nosso curso online também. Então, a gente tem um grupo no Facebook em que os pais têm todas as informações. Então, acho que esses são os 2 caminhos... em que tem as informações mais prontas, né? Para empresas, a gente tem uma página do LinkedIn. Então, se tem alguma empresa, pode falar com a gente em todos os canais, mas no LinkedIn a gente faz uma comunicação mais direcionada para empresas, assim, né? Entendi. Depois também da live, a gente pode fazer uns stories colocando o Instagram do projeto para as meninas também poderem seguir e acompanhar tudo direitinho. Também teve uma pergunta que era: se existem oportunidades abertas nesse momento voltadas ao empoderamento feminino que você gostaria de indicar? Existem oportunidades abertas. Eu acho que a voz delas é uma super... Sim, acho que verdade. O trabalho que vocês estão fazendo já é um trabalho maravilhoso para ser acompanhado. Eu tenho visto muitas meninas têm entrado em contato com a gente, sobretudo com programas não necessariamente só sobre empoderamento, mas para inserção de meninas nas exatas. E a gente tem divulgado muita coisa no nosso perfil também. Então, acho que principalmente tem muitos movimentos de meninas criando oportunidades nesse sentido, né? Eu vi que vai abrir um programa da Unicef agora também, que é esse mesmo que eu acho que a Nívia participou em Recife, vai abrir em Manaus, né? Mas também vai ter uma versão online.
Então, eu acho que vem aí muita coisa legal. Acho que o importante é seguir iniciativas sérias, né? Então, e que tenham a ver com a sua... Que sintonize com o que você sente, porque eu acho que a gente vê a seriedade pelas pessoas que estão à frente e pela consistência, né? Pelos depoimentos de quem participou, pela consistência. Então, acho que tem muita coisa legal. Eu vou aproveitar e comentar que no Inspira Sonho a gente divulga oportunidades, né, para jovens, principalmente do ensino médio e da graduação. E agora, na nossa plataforma, a gente tem o site Inspira Sonho, que está no link da nossa bio também. E no Instagram a gente também divulga oportunidades. E a gente está com as inscrições abertas lá no site, falando sobre um ensaio ensaios feministas, concurso da Marielle Franco. Tá aberto, eu acho que até daqui a alguns dias, até o meio de junho, mais ou menos. E também tem uma mentoria para meninas em STEM aberto. Então, se vocês quiserem conferir oportunidades para empoderamento feminino e também para estudos mesmo, tem tudo no Inspira Sonho, a gente está sempre divulgando. É isso aí, acho que tem muito canal para a gente divulgar. Acho que o principal, que eu tento até fazer isso bastante no nosso grupo, principalmente para as meninas mais novas, eu tô falando da faixa etária de 6 a 10 e um pouquinho de quem está na transição da infância para adolescência até uns 13 anos, é que elas precisam muito de um apoio familiar neste caminho, sabe? Então, até as escolhas que vocês fazem de filmes, de músicas, de conversas, de pautas, são bem importantes para a construção desse pensamento crítico, né? Sim, é muito importante. Tem gente perguntando também sobre o Força Meninas, se é só para meninas do ensino médio, e perguntando se o link desse curso EAD para os pais que você falou, se está no Facebook. O curso EAD, o link dele dá para achar no Instagram, tem lá na bio, tem os links, e um deles manda para o EAD também, mas eu posso compartilhar aqui com vocês daqui a pouco. Pode ser. Isso. Aí ela perguntou sobre o Vale do Silício, né? Aqui embaixo. Então, o que foi o Vale do Silício, né? A gente fez a premiação que é a Mude o Mundo como uma Menina. Nessa premiação a gente escolheu, por meio de uma banca de jurados, 4 meninas que estão, de fato, gerando transformação e impacto nas suas comunidades, né? Então, as meninas vencedoras, a gente conseguiu um patrocínio e levar essas meninas para o Vale do Silício. Infelizmente, com o Covid, a gente não sabe se a gente vai conseguir levar as meninas para o Vale do Silício em 2021. Mas a gente já está conversando para que, mesmo que a gente não consiga levá-las neste momento fisicamente, a gente vai promover uma formação com mulheres que estão no Vale. Então, a ideia é que a gente vai manter essa rede de contato para que essas meninas tenham mais visibilidade do que, por exemplo... Desde quero tirar dúvidas com uma menina que fez o application e está em Stanford. Eu quero conversar com uma engenheira. O que é ser uma engenheira do Google? O que é ser uma pessoa que trabalha no Facebook? O que eles buscam, né? Que eu acho que muita gente sonha com isso também, né? Então, entender um pouco o que a gente fala assim, o que é essa mentalidade do Vale do Silício, né? Que aquela mentalidade que é uma coisa que eu até tinha colocado aqui e eu acabei não falando. Que eles têm muito essa relação de tentar mesmo que você possa falhar, sabe? De não ser perfeito, de experimentar, de conhecer, de conectar gente diferente e ter abertura para pedir colaboração. Que a gente não tem uma cultura muito... A nossa cultura, é engraçado, o brasileiro é muito comunicativo, mas a gente ainda é pouco colaborativo. É difícil pedir para alguém colaborar, né? Pedir ajuda, né? Assim, é difícil a gente chegar a pedir ajuda para outra pessoa. Exatamente. E lá é muito latente isso. Então, você chega lá, por exemplo, assim, eu queria conhecer o que você está fazendo. Né? E aí a pessoa abre para você, te conta, te leva para dar uma volta no lugar onde ela trabalha, etc. E isso é muito legal, porque às vezes você vê um negócio que não tem nada a ver com a natureza do que você está fazendo, mas que te traz referência para você aplicar no que você quer fazer. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente foi para o Vale, né? E uma das meninas que foi a Rafaela Debona. A Rafaela Debona é uma menina muito legal, que ela faz design de produto, ela é de Curitiba. E ela desenvolveu um absorvente biodegradável, né? Então, aí a gente foi com a Rafa na loja da Amazon, que é a Amazon Go. Nessa loja não tem funcionário, então você entra com seu celular e se você tirar qualquer coisa da prateleira,
na hora já cobra no seu celular, né? Pra gente que é brasileira é meio perturbador, porque a gente tem essa mania de ficar pegando em tudo, né? Verdade. Então tem que ficar, né, com a mão pra cima. E É. aí, o interessante foi que a Rafa, a primeira coisa que ela falou foi o seguinte, ela falou assim, nossa, essa loja é muito legal, mas ela é só para um perfil de consumidor, né? Ela não é para vários perfis. Porque, por exemplo, uma pessoa idosa, ela quer conversar com alguém dentro da loja, ela não quer simplesmente chegar, pegar alguma coisa e ir embora. E uma criança, como é que você controla uma criança de não pegar nada de uma prateleira, né? Então, acho que eu estou trazendo um pouco isso para falando nesse sentido de um ponto que eu ia trazer e esqueci. Da importância da gente não querer ser perfeita, de se dar abertura para falhar e errar e aprender com a nossa experimentação e, por fim, de colaborar, né, entre pares para crescer junto. Uhum. Ai, isso é muito verdade, muito incrível. É, que a gente tem essa capacidade, né, de colaborar uma com a outra, se ajudar, porque juntas eu acredito que a gente tem muito mais força, que a gente consegue realmente fazer tudo que a gente quer quando a gente se une, a gente se ajuda, compartilha conhecimento, né? E eu queria te agradecer muito, Débora, por ter participado dessa live. Sério, o Força Meninas é um projeto muito incrível e que eu tenho certeza que vai crescer muito, muito ainda. E que é muito incrível tudo que você faz. Sério, muito obrigada. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Para quem quiser seguir nosso trabalho, @FRMeninas no Instagram, pode mandar mensagem para mim também que eu respondo. Eu tenho um nenenzinho pequenininho, então às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá bom? Queria agradecer também a Bruna, que me ajuda, tá lá comigo no Força Meninas, que me conectou com vocês, né? Que a Bruna, eu brinco que a Bruna também é uma menina inspiradora, mas é a verdade, né? Que ela é uma das meninas que eu descobri lá atrás, em 2016. Então, para mim é um prazer. Espero contar com vocês aí também um dia num evento da Força Meninas. Vai ser um prazer vocês contando aí como é que vocês estão mudando o mundo. Ai, ia ser incrível. Eu queria agradecer também todo mundo que participou das lives. Sério, muito obrigada. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio dos e-books e aí a gente avisa pelos e-mails que estão inscritos. E também avisar que semana que vem tem outra live falando sobre como achar o meu campo de atuação. A gente vai ter várias mulheres inspiradoras conversando com a gente também. Vai ser aqui no Inspirações, então já fica de olho no nosso feed para ficar sabendo de tudo para a semana que vem. Muito obrigada. Perfeito, querida. Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Obrigada. gente. Boa noite. Tchau, tchau.